A Elaine Bast já está aqui comigo, nossa analista de economia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Nós vamos juntos conversar com o Caio Megali, economista-chefe da XP, sobre a decisão tomada pelo Copom. Te surpreendeu o voto de desempate, o pênalti de desempate ter sido batido pelo presidente Roberto Campos Neto? Caio, bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia a todos os nossos espectadores. Olha, o ambiente para a inflação tem melhorado, né, desde o início do ano. Acho que não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. O mundo se comprometeu com o combate à inflação no ano passado. A inflação que tinha muitas raízes na pandemia. Né, esse combate foi firme, altas de taxas de juros em praticamente todos os países. E esse resultado, esse esforço tem dado resultado, né? A inflação tem caído, abrindo espaço para que agora, gradualmente, os bancos centrais vão flexibilizando, tirando aquele excesso de aperto que foi necessário no ano passado. A gente já viu o Banco Central do Chile fazendo isso, outros bancos centrais devem fazer a mesma coisa, e havia, de fato, espaço para corte de juros aqui. A nossa expectativa, a nossa conta, é que ao longo dos próximos meses dá para cortar alguma coisa como 3 a 4 pontos percentuais da taxa Selic de forma gradual, né? Dado esse orçamento, o início de 0,25 ou o início de 0,50 seriam os dois cabiam bem ali nessa postura gradual, né? Eu acho que dá para cortar, digamos, 6, 7 vezes de 0,50, como o Copom sinalizou, que está dentro aí desse escopo técnico, né? Então, apesar das expectativas divididas, a gente achava que ele ia começar com 0,25, já tínhamos essa visão já há muito tempo, mas era, como você falou, era como um pênalti ali, né? Você escolheu o lado aqui, 0,25 ou 0,50, os dois cabiam dentro de uma análise técnica. Caio, bom dia, né? Eu queria saber, Caio, nesse comunicado, o Banco Central ele não falou sobre as preocupações em relação à política fiscal, nem em relação aí ao desenho do novo marco fiscal. Queria entender qual a importância disso para a continuidade desse ciclo de cortes dos juros e até mesmo na intensidade desses cortes. O comunicado teve duas características que me chamaram a atenção. A primeira foi que ele explicou pouco por que 50 e não 25, né? Ele diz que houve essa discussão, mas não deu argumentos mais claros para um lado ou para o outro. Eu acho que ele vai fazer isso na ata, né? Seria uma discussão um pouco mais profunda, então acho que conclusões mais claras da visão do Banco Central, acho que a gente só vai ter lá na ata. E o outro fato que também deixou o comunicado menos informativo foi que ele reduziu as preocupações de inflação para um lado e para o outro, né? E entre esses fatores que foi excluído, exatamente a questão fiscal, como você colocou. Na minha visão, isso ainda é um pouco prematuro, né? Temas fiscais sempre vão ser temas importantes para a inflação. Nós temos um déficit público hoje no país, temos uma dívida pública que ainda é elevada, né? E uma expectativa de um arcabouço fiscal que possa, ao longo do tempo, equilibrar o orçamento. Depende da votação no Congresso, que ainda não aconteceu, depende das medidas de aumento de arrecadação surtirem efeito. É um arcabouço fiscal que tem viés expansionista do lado do gasto, então é preciso aumentar a receita para equilibrar o orçamento, o próprio ministro tem falado isso, e há uma incerteza com relação à capacidade dessas medidas gerarem de fato receita. Então, eu acredito que isso deveria ainda ser uma incerteza, um ponto de análise, um ponto de dúvida para a inflação para frente. O Banco Central optou por tirar, eu acho essa decisão, nesse ponto específico, prematura. Para além do marco fiscal, a promessa de votação na Câmara semana que vem, né? Mas dando um voto de confiança, levando em conta que esse é um assunto em tese já resolvido ou em vias de ser resolvido, o ministro da Fazenda garantiu ontem que o governo continua sendo muito ou nada complacente com inflação, continua compromissado com o rigor fiscal para dar as condições para o Banco Central continuar reduzindo taxa de juros. O que a gente precisa fazer para abrir a estrada para o Banco Central se sentir confortável para continuar reduzindo a taxa de juros e isso não virar motivo de discussão em algum momento no médio prazo, por exemplo? São dois momentos diferentes. Um é o balanço total das medidas, que abre espaço para cortar juros, né? A incerteza que eu mencionei a respeito da execução do arcabouço fiscal.
não é suficiente para o Banco Central não cortar juros. É um fator ali a mais para a avaliação ao longo do tempo. Tem outros fatores que também determinam a inflação. Foi importante a sinalização de que as despesas não vão crescer de forma indefinida, né? O arcabouço dá alguma limitação para crescimento de despesa e esse conjunto de fatores abriu espaço para um corte de taxa de juros que, como eu disse, pode ser de 3, 4 pontos percentuais ao longo do tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa são os riscos ao longo do tempo, né? O arcabouço fiscal, ele demanda aumento de receita para equilíbrio das contas. E há uma incerteza em relação a isso. Por mais que o governo se esforce, e eu acho que o esforço é legítimo, ele está lá colocado, não necessariamente o esforço de aumento de receita vai ser traduzido de fato em aumento de arrecadação. A gente tem visto nos últimos meses que, apesar das medidas, a arrecadação não tem crescido ainda, então, ou seja, tem uma incerteza para frente. Essa incerteza deve estar, tem que estar no mapa de riscos, né? Digamos, no radar ali do Banco Central. Então, por isso que eu acho que ele deveria manter ali como um fator importante, que é a execução, né, e a implementação do arcabouço, que, aliás, não foi nem votado ainda no Congresso. Muito bem, Caio Megali, economista-chefe da XP aqui com a gente. Caio, bom dia, muito obrigado pelo papo e até uma próxima, viu? Bom dia, Caio. Bom dia a todos, um abraço, até a próxima. Obrigado. Elaine, sei que você tem mais informação a respeito do comunicado para a gente, a ata semana que vem, né? O Caio já disse um pouquinho que achou pouco informativa para um aspecto importante, que é a divisão que aconteceu ali dentro, né? 5-4, uma votação bem apertada, né? Exatamente, foi bem apertada. Como você lembrou, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi quem deu o voto de Minerva e desempatou. Isso daí surpreendeu a maioria dos economistas, porque a expectativa era de 0,25 ponto percentual, veio meio ponto percentual. Realmente, esse comunicado, ele cita algumas vezes a melhora no ambiente inflacionário que a gente tem visto. A gente viu um IPCA de maio com deflação, a prévia do IPCA de julho com deflação também, e a meta do governo é olhar o IPCA, que é a inflação oficial. Ele também cita as expectativas de inflação futura, que tem melhorado semana a semana no Boletim Focus. Então, as expectativas de mercado têm melhorado bastante em relação a isso, principalmente se a gente olha como que era no início do ano. E a expectativa do Comitê de Política Monetária é que no ano de 2024, e a gente está olhando já, ele diz que está olhando já para a inflação de 2024, essa daqui já era 2024 e 2025, olhando 2024 deve fechar em torno da meta e 2025 cravar na meta. Então, as expectativas de inflação realmente melhoraram, como o Caio disse. Então, justificaria uma queda mais acentuada de meio ponto percentual. Inclusive, no comunicado, ele cita que se continuar esse cenário de melhora inflacionária para frente, é possível e é bem viável que a gente tenha novas quedas de meio ponto percentual nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Agora, faltou realmente dizer, porque nos outros comunicados ele mencionou, como que ele enxerga esse cenário fiscal. A gente precisa fechar o orçamento do país no azul e a gente está no vermelho. E é uma coisa importante fechar no azul, até mesmo para a continuidade da melhora da percepção de risco da economia do país. A gente teve agora recentemente a elevação da nota de crédito pela Fitch Ratings, que é uma agência muito importante, uma das 3 maiores agências de classificação de risco, mas a gente olhando para frente, essa continuidade vai depender do desenho do novo marco fiscal. E como o Caio disse, a gente tem muitas propostas para aumento de arrecadação, mas do lado dos gastos, a gente não enxerga muito como vai ser isso. Então, depende aí de uma série de coisas ainda. A gente vê a consolidação desse cenário de melhora aí e para onde que vai esse novo ciclo de queda da taxa de juros. A gente sabe que
quando estava em 2%, que foi a menor taxa de juros da história do país, levou apenas 18 meses para chegar em 13,75%. A gente teve um aperto monetário aí muito rápido e muito forte. O resultado disso, endividamento das empresas e endividamento recorde de consumidores, né? Então, esse início da queda, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal anunciaram ontem já em algumas linhas de crédito redução da taxa de juros. Vamos ver como esse início da queda ajuda a melhorar também situação de empresas e situação de consumidores, trazendo eles de volta aí para o motor da economia, que é o consumo.